Os faros da Fortinet possuem um recurso que são conhecidos como SPU, Security Process Unit. E o SPU ele é responsável por melhorar o desempenho de processamento dos faros da Fortinet. E o SPU ele é composto por três componentes principais. Primeiro, é claro, a CPU, que é a entidade fundamental do faro responsável por todo o processamento dos fluxos que passam por ele. Além disso, a gente tem dois outros componentes, que são os conhecidos como CPs e NPs. CPs vem de Content Processors e são chips especializados em processamento de recursos de segurança, como as engines de antivírus, além disso, criptografia e decriptografia e muitos outros recursos. Já os NPs vêm de Network Processors e são chips especializados no processamento a nível de rede ou a nível de interface. E juntos a CPU, ou CPs e os NPs, eles formam as SPUs que são responsáveis pela essa melhora de desempenho dos faros FortiGates. E todos esses componentes juntos, eles formam um conceito que chamamos de Hardware Acceleration, ou aceleração de hardware. E aqui no vídeo de hoje eu quero trazer para você como que funciona esse Hardware Acceleration dos faros da Fortinet. Então, se você se interessou por esse assunto, fica comigo até o final, que o vídeo de hoje está muito da hora. Para a gente recapitular aqui a nossa introdução do vídeo, eu tenho a nossa Security Process Unit, o SPU do nosso faro FortiGate, e aqui dentro da SPU a gente tem aqueles três principais componentes: a CPU propriamente dita, o Network Processors e o Content Processors. Aqui no vídeo de hoje a gente vai focar especificamente no Network Processor e a gente vai deixar o próximo vídeo para falar sobre os Content Processors. Dentro de Network Processors a gente tem basicamente quatro tipos diferentes de NPs ou Network Processors, que é o mais novo NP7, o NP6, o NP6X Lite, deixa eu pegar aqui e escrever Lite bonitinho, e o NP6 Lite. Temos então esses quatro tipos diferentes de Network Processors e basicamente a diferença entre eles ali está na capacidade de processamento deles, que a gente vai mostrar já já no datasheet. Já quando a gente fala de Content Processors, a gente tem o CP9, o CP9X Lite e o CP9 Lite. Existem outros modelos aqui também, como CP8, CP7, CP6, enfim, ou SOC 4, SOC 3, só que a gente vai deixar isso para um segundo vídeo, para a gente focar apenas nos Network Processors aqui. Então vamos dar uma olhada em cada um desses componentes para a gente ter uma noção do poder de processamento deles e alguns pré-requisitos de funcionamento desses tipos de hardware. E para demonstrar isso, eu estou aqui então no site da própria Fortinet, onde a gente mostra a parte de Hardware Acceleration dos Network Processors. Já de cara aqui, ele já traz os quatro tipos de processadores que eu acabei de mencionar, o N7, o N6 Lite, o N6X Lite, enfim. E ele fala um pouquinho sobre cada um deles, onde, por exemplo, ele menciona que o NP7 ele suporta o offload de IPv4 e IPv6, criptografia de VPN, CAP-WAP, VXLAN, etc, etc, etc. Fala que a gente tem um throughput máximo de, por exemplo, 200 gigabits por segundo, onde são separados em duas interfaces de 100 gigabits. E se a gente quiser saber mais sobre o processo de aceleração ou arquitetura deles dentro dos faros FortiGate, é para caçar logo aqui embaixo. Se a gente seguir e dar uma olhada aqui também, a gente pode ver o NP6, que é o, vamos dizer assim, o próximo nível ali do NP7.
próximo nível inferior, tá? Só para reforçar. E você já observa que eles não têm tanta diferença aqui no resumo dele, ó. Fazer offload da maioria dos tráfegos IPv4 e IPv6, criptografia de VPN, CAP-WAP, multicache, etc. Porém, ó, ele tem um máximo de throughput de 40 gigabits, então ele tem, vamos dizer, duas versões. Uma é de 40 gigabits com 4 interfaces de 10 gigabits e outra versão, ó, que ele tem de 3 vezes 10 gigabits, então de 30 gigabits aí ou 16 gigabits, como ele mostra aqui pra gente. Então ele tem essas duas versões de hardware de NP6. E se a gente seguir aqui o NP6X Lite e o NP6 Lite, eles vão seguindo a mesma linha de raciocínio, porém de processamentos inferiores. O NP6X Lite e o Lite, eles são peculiares porque eles fazem parte de um componente híbrido, onde esse componente híbrido é chamado de SOC 4 e SOC 3, onde eles fazem o NP com o CP e a CPU dentro do mesmo chip, só que a gente não vai mencionar nesse vídeo aqui. Então, basicamente, você observa que a diferença entre eles está na capacidade de processamento. E, obviamente, aqueles chips de maior processamento, como o NP7 e o NP6, eles vão estar embarcados em hardwares de maior porte, porque, consequentemente, eles são chips mais caros que envolvem mais processamento. Uma diferença muito boa que a gente tem do NP7 e do NP6 é que o NP7 ele suporta firewall de hyperscale, que é, por exemplo, firewall para operar com CGNATs, ele até traz aqui, ó, CGN, que é a operação de Carrier Grade NAT, para fazer operações de operadora, por exemplo. Se a gente dá uma olhada aqui na documentação, ó, vou minimizar aqui, dentro de FortiGate NP7 Architectures, ele traz para a gente as arquiteturas de firewalls que tem, por exemplo, chips de NP7. E você pode ver que ele tem uma gama de firewalls aqui que suportam esse tipo de chip e tem embarcado ele dentro da construção do seu hardware. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do firewall 40F, que é a primeira linha de Fortinets que já conhece com o NP7 embarcado. E se a gente dá uma olhada no diagrama de bloco deles, ele traz para a gente como que funciona essa arquitetura de NP7. Você pode ver que a gente tem as interfaces físicas do nosso firewall, onde a gente tem nessas interfaces físicas conexão com o que a gente chama de ISF, ou Integrated Switch Fabric, que é a conexão de camada 2 que o Fortinet tem dentro das suas interfaces por padrão. E conectado ao ISF, a gente tem o chip, ó, de NP#0. Zero porque ele só tem apenas um chip de NP7. Existem firewalls que podem ter vários chips de NP7, 5, 6, 8, 16, enfim. Então, o nosso ISF, nossa conexão de fabric de switch, está conectada ao nosso chip de NP7. E também a gente tem diretamente conectado aqui nesse chip algumas interfaces, que é esse bloco que está marcando aqui para você. Se você reparar nesse bloco que vai direto do NP7, ele chama essas interfaces de ULL, Ultra Low Latency, ou seja, latência ultra baixa. Então isso daqui já demonstra de cara para a gente o poder de processamento superior em relação, por exemplo, à própria camada 2, que tem chip especializado para esse tipo de coisa. A gente vê já de cara aqui como que o NP7 é poderoso ali no processamento do firewall. Em seguida, a gente tem a CPU e depois temos os chips, ó, de processamento de content, ó, o CP9, que a gente vai mencionar no outro vídeo. Mas aqui eu queria apenas trazer essa ideia para você de como que é uma arquitetura desse chip especializado. Você pode notar, a gente vai ver já já, que todo o processamento a nível de hardware, ó, ele fica tudo aqui embaixo. Ó. Quando a gente fala de processamento de camada 3, por exemplo, eles nem chegam aí na CPU depois que o tráfego é processado pelo nosso equipamento. Só que para fazer esse tipo de processamento baseado em hardware, nos hardwares de NP, existem alguns pré-requisitos que o firewall tem que seguir.
E esses pré-requisitos a gente pode encontrar aqui, ó, de NP7 Acceleration, e ele traz para aqui, ó, NP7 Session Fast Path Requirements. Quais que são os requisitos que a gente precisa de ter dentro do nosso tráfego para ele poder ser considerado um tráfego elegível para passar no Fast Path? Então aqui ele mostra para a gente que tráfegos, na maioria dos casos IPv4 e IPv6, seja NAT64 ou NAT646, né? Você tem essas opções aqui de tráfegos que passam por Link Aggregation, tráfegos TCP, UDP, ICMP, RDP, tráfego de IPsec, Multicast, CAPWAP, GRE. Você pode ver a gama de tráfegos que eles têm disponível ali para poder fazer aceleração, ou seja, tráfegos que não vão precisar de passar pela CPU para serem processados conforme eles trafegam pelo nosso firewall. Porém, tem uma grande ressalva que é bom a gente frisar. Todo esse tipo de tráfego que ele traz aqui, ó, o offload, é somente em sessões de flow-based. Então, se o seu firewall tiver configurações como, por exemplo, um SSL inspection em proxy-based, toda conexão de proxy-based ela não pode ser acelerada. Então, ela não pode utilizar esse chip especial e, por esse motivo, ele tem que passar todo esse tráfego pela CPU. E essa informação ele traz logo de cara aqui pra gente, ó. Se eu voltar no início ó, do NP, ó, sessões que requerem Proxy-Based Security Features não serão, ó, Fast Path, não serão passadas pelo Fast Path, ou seja, vão ser processadas pela CPU. Então tem essa camanguinha aí de fluxos de Proxy-Based que não passam pelos Network Processors. Então, em resumo, por eliminação, você pode fazer o seguinte: você pode observar que a maioria do tráfego vai passar pelo NP, porém tráfegos que têm proxy não vão passar e vão precisar ser processados pela CPU. Então agora, antes da gente mostrar aqui como que funciona isso para o FortiGate, vamos mostrar outras arquiteturas aqui de hardwares que não sejam, por exemplo, o NP7. Vamos olhar o NP6. Então, se você vir aqui na própria documentação e puxar aqui, ó, NP6 Architecture Acceleration, a gente vem aqui, ó, se a gente puxar aqui, ó, FortiGate NP6 Architectures, ele traz pra gente já o primeiro modelo que roda em NP6. E aqui em NP6, você vê que já é basicamente a mesma coisa. A gente tem ali a conexão de interfaces com o nosso ISF, que é o Switch Fabric, e dentro dessa conexão de ISF, ele entra aqui já no chip de NP6. Existem outras portas do nosso switch aqui, ó, que são conectadas no nosso NP6 diretamente, sem a necessidade de um ISF, e em seguida temos a conexão de CPU. Então esse é um exemplo de tráfego de NP6. A gente tem as opções de analisar aqui, ó, o NP6X Lite, só para a gente olhar, ó, você vê que, ó, o 40F, que é um firewall que a gente vai analisar o processamento dele depois, você pode ver que ele tem, ó, o NP6X Lite. E se a gente puxar aqui um 100F, que é muito comum também, ó, vamos olhar a arquitetura dele. O 100F ele possui o tráfego, o 100F ele possui o chip de NP6X Lite, mas perceba que esse chip de NP6X Lite, ó, ele é integrado no que a gente chama de SOC 4, onde esse SOC 4 ele tem esses três componentes: o chip de NP, um chip de CP e a própria CPU, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Eu só queria demonstrar aqui para você que existem esses outros chips também que basicamente exercem a mesma função, porém com um recurso de processamento muito menor do que a gente tinha. Bom, agora que você conhece alguns tipos de arquitetura desse tipo de chips de NP, como que funciona o processamento? Como que o pacote bate lá no nosso firewall e o nosso firewall vai agir para poder acelerar ou não esse pacote? Então vamos entender aqui num diagrama. No nosso diagrama aqui, eu tenho o fluxo em três camadas. Eu tenho um fluxo de chip NP7,
um fluxo de barramento, porque a informação passa pelo barramento dos nossos firewalls, vamos dizer assim, a nível de circuito impresso mesmo, e a gente tem a CPU. Então, o primeiro tráfego, vamos considerar um tráfego TCP, ele vai passar pelo nosso firewall, com, por exemplo, a flag de SYN. E essa primeira flag, o primeiro tráfego, quando ele entra no nosso firewall, obrigatoriamente ele vai passar pela CPU. Então, todo primeiro tráfego que bate ali, independente se ele vai ser acelerado ou não, ele passa pela CPU primeiro para fazer todas as validações de estabelecimento de sessão, alocação de memória, recurso de segurança, etc, etc. Então, ele passa pela CPU. Tanto que quando a volta dele do SYNAC, ele continua passando pela nossa CPU aqui. Então, se a gente teve um SYNAC, resta então a gente mandar um ACK, e aqui a nossa sessão está estabelecida, correto? Nesse momento que a sessão está estabelecida, o nosso FortiGate vai fazer assim, Verify Fast Path Requirements. Ele vai verificar se essa sessão que passou por ele é uma sessão elegível para ser acelerada, ou seja, para passar pelo Fast Path. E aqueles requirements, aqueles requisitos, foram aquele que eu mostrei agora há pouco para ti. Então, se essa sessão for uma sessão que está elegível a passar pelo Fast Path, o tráfego que vai ser redirecionado, ele não vai mais para a CPU. Ele vai ser encaminhado diretamente via NP7. Então, o recurso de processamento dos firewalls FortiGates a nível de aceleração, todos primeiros pacotes eles passam para verificação aqui pela CPU, e os próximos pacotes, após a sessão estabelecida ou o DP ter passado, eles vão passar via aceleramento de chip NP7 ou NP6, enfim. Vão fazer esse encaminhamento a nível de hardware e não mais de CPU, economizando assim recursos de CPU para poder processar para outros tipos de coisa. Então aqui a gente entende como que funciona esse packet flow dentro dos firewalls Fortinet e qual é o benefício da gente ter os firewalls que possuem chips especializados nesse tipo de processamento a nível de hardware. Para a gente finalizar aqui, a gente tem que falar de dois outros tipos de processadores que podem ser importantes aí de você analisar no seu firewall, porque seu firewall pode ter um deles. O primeiro tipo de processador é o que a gente chama de N-Turbo Offload. O N-Turbo ele é um componente dentro da CPU dos firewalls FortiGate. Então, dentro da própria CPU existe uma CPU focada ali apenas para processar tráfego de N-Turbo. E que tipos de tráfego de N-Turbo são esses? O N-Turbo ele faz o offload de comunicações que o Network Processor não conseguiu fazer devido a ele estar relacionado a perfis de segurança. Então o FortiGate ele executa esse N-Turbo aqui de modo que esse N-Turbo vá para uma CPU dedicada para fazer esse processamento. E esse processamento, é claro, ele tem que ser feito em flow-based, obviamente, e ele é mais focado para os recursos de segurança que não podem ser processados via NP. Então ele existe essa CPU dedicada aqui que ajuda ainda mais a economizar a CPU tradicional, vamos dizer assim. Além disso, os hardwares da Fortinet, você observou que todos que eu mostrei aqui até o momento, alguns deles têm alguns chips de ISF, ou seja, eles têm as interfaces conectadas diretamente nesse chip de switch. Existem alguns outros modelos de Fortinet na qual eles não possuem o ISF. Todas as interfaces basicamente são conectadas diretamente nos chips de aceleração. Então são os modelos de 2000E, 25000E e as portas 25 a 32 do 37000. Então se a gente hoje analisar esse modelo 2000E, vou abrir aqui FortiGate e vou procurar por 2000E, vamos ver se a gente acha aqui, NP7 não é, deixa eu ver aqui em NP6. NP6, vamos ver aqui, achei o 2000 aqui, vamos ver como é que é o 2000. O 2000 você pode ver que é uma caixa parruda pra caramba,
E observe que essa caixa 2000, ó, ela não tem mais aquele ISF, ela possui também, ó, que são dedicadas aí a recebimento dos chips de NP diretamente nelas. Então, o processamento que passa por essas interfaces aqui é muito mais rápido do que aquele ISF tradicional dos nossos firewalls FortiGate. Então, até o momento, a gente viu aqui como que é essa arquitetura de chip, e para a gente apenas finalizar, vamos entender como que funciona esse fluxo para dentro do FortiGate. Basicamente, o fluxo de FastPath ele ocorre da seguinte forma: o pacote ele chega na interface do nosso firewall, na interface de entrada. Nosso firewall faz a verificação se esse pacote ele contém anomalias ou não. Se ele tiver anomalias, o pacote é descartado e acabou a comunicação. Se ele não tiver anomalias, ele vai, esta seção ela é compatível com o FastPath, então tem que verificar os requisitos lá do NP. Então cada NP ele tem um requisito diferente, até porque ele tem níveis de processamento diferentes, então tem que ser validado se aquele fluxo que está passando ali ele é elegível passar pelo FastPath. Se ele não for elegível, o FortiGate vai mandar ele para ser processado pela CPU e beleza. Se ele for elegível, ele vai validar se a Session Key ou a Security Association do IPsec dele está válida com aquela sessão original. Se tiver válida, manda para o FastPath. Se não tiver válida, ele manda para a CPU novamente. E aí faz todo o fluxo de novo. Valida pela CPU, e aí quando o pacote voltar de novo bater no FortiGate, ele vai passar pelo FastPath. E essa é a análise que o nosso FortiGate faz para poder determinar se ele vai acelerar aquele encaminhamento de pacote ou se ele vai mandar ele para a CPU para ser processado. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Não perca o próximo vídeo onde a gente vai falar sobre Content Processors ou os processadores de conteúdo do FortiGate. E se você se interessou por esse assunto, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho para você receber notificações toda vez que a gente lança vídeo novo. A gente tem a nossa meta de chegar a 10 mil inscritos esse ano e não é possível que você não vai me ajudar a chegar nessa meta nesse ano. No mais, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!